Nós prometemos falar sobre espírito, alma e corpo. E é bom que as pessoas sejam conscientizadas dessa trindade. Eu não vou, obviamente, me aprofundar e tentar explicar item por item, por conta de ficar complicado para a maioria das pessoas. Porque para você entender as coisas espirituais, você tem que ser espiritual. Você tem que ter tido um novo nascimento. E se nós não falarmos uma linguagem bem simples, você não vai compreender aquilo que nós gostaríamos de falar. Porque Jesus disse bem claro: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quer dizer, nós temos dois tipos de nascimento. Quando a pessoa é nascida da carne, o que quer dizer? É a pessoa nascida naturalmente. É a pessoa que nasce todo dia. Como nós nascemos, todos nós nascemos da carne. Quer dizer, nascemos da vontade dos nossos pais. Nós não nascemos da vontade de Deus. Nós nascemos por conta da vontade da carne. Então, todos, em princípio, nascem da carne. Mas, quando a pessoa conhece Jesus, quando ela tem um encontro com Jesus, então essa criatura deixa a carne e passa a ser espírito, ou seja, ela se torna espiritual. Enquanto a pessoa é nascida da carne, toda mensagem bíblica, mesmo a palavra de Deus, é complicada para ela, não entende. Ela não entende como é que é nascido da carne. Para quem nasceu do Espírito Santo, sabe o que eu estou falando. Para quem não nasceu do Espírito, não entende nada. E esse discernimento espiritual é que faz a diferença na qualidade de vida de cada um. Você pode ter recebido a cura divina, você pode ter recebido, foi curada de câncer, por exemplo, você reconstruiu sua casa, sua família, você era miserável, transformou-se num grande empresário, rico, poderoso. Tudo isso é maravilhoso, são milagres maravilhosos. Mas isso não significa dizer que você nasceu do Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? O novo nascimento, ele é processado da forma como Jesus nasceu. Jesus nasceu como? Ele nasceu do Espírito. O Espírito Santo desceu sobre Maria e nela gerou o Filho de Deus. Jesus nasceu do Espírito. Ele não nasceu da carne, porque Maria era virgem. Mas nós todos nascemos da carne. Todos nós. Mas um dia, o dia em que eu tive o encontro com o Senhor Jesus, Ele me transformou, Ele me fez nascer do Espírito. Quer dizer, processou-se um milagre extraordinário. E esse é o maior milagre que existe, o novo nascimento, quando a pessoa nasce do Espírito Santo. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela tem uma nova mente. Ela tem uma mente de Deus. Ela tem a sensibilidade de Deus. Ela tem a visão de Deus. Ela vê as pessoas como almas. É assim que o novo nascimento, ou o novo nascido se comporta.
Ela vê as pessoas como Deus, ela sente como Deus. Ela sente, o coração dela não é o coração antigo, é um novo coração. Porque Deus dá um novo coração para ela. Uma nova mente, um novo coração. O corpo é a mesma coisa. O corpo não muda, é a mesma coisa. Mas a mente e o coração são totalmente, radicalmente diferentes dos nascidos da carne. Está compreendendo? Sim ou não? Agora então, vamos procurar entender o que é espírito, em rápidas palavras. Vamos entender o seguinte. A Bíblia fala que o espírito, quando a pessoa morre, o espírito, a mente, o intelecto, a sabedoria, a consciência, digamos assim, a consciência da pessoa volta para Deus. Todo mundo. A consciência, o espírito volta para Deus. Não é uma pessoa que é salva. Não, Jesus não veio salvar o espírito. Você não vê na Bíblia salvação do espírito. Ele fala de salvação de quê? Da alma. Porque o espírito, que quer dizer a consciência que Deus nos dá, o discernimento que Deus dá a todos, nascidos da carne ou nascidos do espírito, todos têm essa consciência. A consciência entre o bem e o mal, de saber o que é bem, o que é o bem, ou o bom, ou bem, ou o mal. Então você nasce com essa consciência, é Deus que te dá. Os animais não têm essa consciência. Qual é o animal que tem consciência do que é justo ou injusto? Não existe. O animal tem alma, mas não tem espírito. Por quê? Porque o animal é irracional. Então, essa consciência volta para Deus quando a pessoa morre. O corpo, você já sabe, fica por aí, apodrece e o bicho come. Simples. Então, nós temos aí as duas partes do corpo. O espírito e o corpo, que é a matéria física. Agora vamos falar sobre a alma, que é a razão de Jesus ter vindo ao mundo para morrer por nós. A alma. A alma é aquilo que nós que comunicamos entre si. Nós comunicamos um com o outro através do quê? Da alma. É a alma que sente dor, é a alma que sente no coração, é a alma que se frustra, é a alma que sente as mazelas deste mundo. Tudo isso é a alma. Tudo que nós sofremos, ou tudo que nós nos alegramos, é mais voltado à alma, aos sentimentos do coração. As pessoas chamam de coração. O coração, que é a alma, que significa a alma. Jesus diz assim, numa parábola, que ele fala sobre o rico. O rico disse, eu tenho muitos bens para muitos anos. O que farei de tudo que eu tenho? Eu vou reconstruir celeiros maiores, vou reconstruí-los muito maiores e vou guardar mais ainda
para o resto dos meus dias, por todos os dias da minha vida. E então à noite veio o anjo e lhe disse: louco, tu tens bens por toda a vida, mas e depois? O que será da tua alma? Que dará o homem em troca de sua alma? Não em troca de seu espírito, não em troca do seu corpo, mas em troca de sua alma. Então nós temos que focar a coisa mais importante do nosso ser. Todos são importantes, o corpo, a alma e o espírito, mas as pessoas que têm discernimento espiritual, as pessoas que têm uma consciência voltada para Deus, essas pessoas investem toda a sua vida na sua alma. Elas não se preocupam muito com a aparência, com o corpo físico, mas com essa matéria, essa substância chamada alma. E é isso, minha amiga, meu amigo, é aí que começa a sabedoria. É aí que começa a sabedoria, porque você há de convir que tudo isso, corpo, alma e espírito, vão desaparecer mais cedo ou mais tarde. Mas a alma, e somente a alma, vai ter o destino com Deus por toda a eternidade, vai viver eternamente com Deus, ou vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre, que não é o inferno. O inferno é apenas uma passagem. Apenas uma passagem. A pessoa passa pelo inferno, mas no final das contas, a alma que vai para o inferno, depois vai sofrer o horror do julgamento, porque o inferno não é o julgamento de Deus. Ninguém vai para o inferno porque Deus mandou. Não. Se uma alma vai para o inferno, ela vai para o inferno porque ela e somente ela decidiu seguir a injustiça neste mundo. Só isso. Ela escolheu a injustiça. Ela optou pela injustiça. Então, se ela optou pela injustiça, ela é colocada no lugar de injustiça, que é o inferno. É o lugar dela. Se ela optou pelo espírito, pela consciência, aceitar o sacrifício do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, então Jesus é quem nos justifica diante de Deus. Jesus é o único que é capaz de nos fazer limpos diante de Deus. Então, quando a pessoa conscientemente diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, meu único Senhor e Salvador. Foi o caso do ladrão na cruz, que no último momento, ele optou por Jesus. Quando ele fez a oração: Senhor, tem compaixão de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque naquele momento, em princípio, os dois ladrões condenaram Jesus. Ué, você não salvava os outros, você não curava os outros, você não fez tantos milagres, por que não sai daí agora? Mas, com o decorrer das horas, um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador. E ele então apelou, no último segundo, apelou para Jesus. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se no último momento da sua vida,
Você rejeitou Jesus toda a sua vida, mas no último momento, você se rende a Jesus, naquele momento você é salvo. Você salva a sua alma. Porém, tem também o lado oposto. Você serviu a Jesus por toda a sua vida, mas no último momento rejeitou o Senhor Jesus, você vai para o inferno. É assim. Funciona dessa forma. Então, a alma é o objeto de maior preocupação na sua vida, a sua alma. Eu não prego o evangelho para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para, enfim, ajudar as pessoas. Eu prego o evangelho em função da salvação de sua alma. O meu objetivo é a sua alma. Embora que nós lutemos para que você tenha a plenitude da vida aqui embaixo. Mas o nosso objetivo maior e final é a sua salvação, salvação da sua alma. É você garantir a sua salvação. A salvação da sua alma, não a salvação do seu espírito, porque não existe salvação do espírito, nem salvação do corpo. Existe apenas a salvação da alma.